O que é que nós temos que falar quando falamos em discos? Temos que falar em partições. Partições não é mais do que, como diz a palavra, não é mais do que partir o disco em várias partes. E partir o disco para poder instalar coisas nesse disco. O que é que são essas coisas? São sistemas operativos ou então tornar um desses pedaços, uma dessas partições, um depósito de ficheiros. É claro que para isso é preciso também formatar e preparar as partições, atribuindo a cada uma dessas partições um sistema de ficheiros. O sistema de ficheiros pode ser um NTFS, um FAT, um sistema Linux, um exFAT, qualquer um desses sistemas é perfeitamente atribuível a qualquer uma das partições. Aliás, uma das coisas que se podem fazer é precisamente usar múltiplas partições e fazer um multiboot. Vamos aqui à linha de comandos e na linha de comandos escrevemos diskpart. A partir daí saímos da prompt do nosso comando do disco C e entramos na ferramenta diskpart. A ferramenta diskpart depois tem bastantes opções e a opção primária é List Disk. List Disk vai nos mostrar o disco que está online, o disco que está offline e vai nos permitir, aqui neste caso, saber que discos temos instalados no nosso computador. Se tivéssemos pens, se tivéssemos discos externos ligados, também iriam aparecer aqui, normalmente como disco 2, disco 3, por aí fora, e permite-nos saber toda a informação dos armazenamentos que nós temos no nosso disco. Então, vamos fazer aqui o nosso reativar, digamos assim, um disco que está offline, que é o caso daquele disco. Então, o que é que nós vamos fazer? Para reativar o disco que está offline, eu estou já no meu diskpart e já fiz o meu list disk. Então, eu já sei que o meu disco offline é o disco 1. Select disk 1. Online disk. Já está. Então, list disk. E já estão os dois online. Está selecionado. E agora vamos fazer Convert Dynamic. Já está. Temos o disco, neste momento é um disco dinâmico. Um disco dinâmico, o que é que tem a ver? O disco dinâmico é um volume que permite, para manter os dados, que eu possa movê-los de um lado para o outro com os servidores a trabalhar. Ou seja, se eu tiver hot swap, gavetas hot swap, que são as gavetas que me permitem introduzir e tirar discos com o servidor em funcionamento, convém que o disco esteja como dinâmico para podermos executar essa função. E então é por isso que o converti em dinâmico. Imaginemos que este disco era um disco só para dados, estava numa dessas gavetas e eu poderia removê-lo com o servidor em funcionamento e não estragaria absolutamente dados nenhuns. Agora vamos falar um bocadinho precisamente de RAID. Então, o RAID e os tipos de RAID. O que é que nós podemos dizer sobre o RAID? Há vários tipos, mas o RAID é, acima de tudo, um conjunto ou um grupo de discos que são independentes uns dos outros, mas que vai ser configurado, vai ser programado, preparado para alto desempenho. Alto desempenho como? Das duas uma, ou aumenta a capacidade de armazenamento, nesse caso o RAID 0, em que combinamos vários discos e no final ele atua como se apenas um disco se tratasse. Portanto, imaginem que têm
5 discos de 1 tera, juntam-nos em RAID 0, o computador passa a entendê-los como 5, em vez de 5 discos de 1 tera, passa a entendê-los como um disco de 5 teras. Portanto, o RAID 0 faz isso. Qual é a desvantagem? A desvantagem é que ele vai dividir o conteúdo dos ficheiros pelos vários discos e se algum dos discos se estragar, vai perder. O RAID 0 é preparado para fornecer uma alta taxa de transferência de dados e para arquivos muito grandes. O RAID 1 vai fazer o espelho, ou seja, o que estiver no disco 1 vai ser espelhado para o disco 2 e aí já há redundância, já há segurança. Se o disco 1 tiver algum problema, o disco 2 entra logo em funcionamento e garante a segurança. O RAID 5 vai usar a distribuição do disco e dos dados, mas em paridade. Ou seja, o que é que ele vai fazer? Ele já vai também garantir a redundância e a segurança dos dados, mas vai usá-los em par, e essa paridade distribuída vai garantir uma alta taxa de transferência de dados e, ao mesmo tempo, a redundância de dados. O RAID 0 vai dividir os dados, se repararem, está ali A1, A2, A3, A4, A5, ele vai dividir os dados e estes 5 discos são como se fossem apenas um disco. E os dados dos ficheiros vão estar espalhados pelos discos. Isto não garante redundância, não garante segurança. Então, se um dos discos se avariar, pode correr o risco de todo o volume ficar com problemas e não ser recuperável. Porquê? Porque ele é sobretudo vocacionado para ganhar espaço e para a velocidade do trabalho. O RAID 1 garante redundância. Está aqui, o que está no disco 1 fica no disco 2 e faz o espelho, garante a segurança dos dados. O RAID 5, que era o que estava a falar agora, cria estas zonas aqui de paridade, a cor de laranja, e essas zonas de paridade vão precisamente distribuindo na mesma os ficheiros, mas vão garantir que há redundância, que há segurança em termos dos dados. E aí ganha já ao RAID 0 nesse aspecto. O RAID 6 é uma extensão, portanto é um aumento do RAID, um aumento das capacidades do RAID 5 e além de ter aquele bloco de paridade que se vê aqui no 5, ele cria 2 blocos de paridade. Um que está à cor de laranja, o outro que está a verde, o que aumenta novamente a segurança e aumenta novamente a redundância de dados e em servidores e em RAID a redundância é uma coisa fundamental, porque o próprio RAID, quando foi criado para garantir essa redundância de dados. Portanto, é essa a principal funcionalidade. Depois temos aqui o RAID 50. O RAID 50 é um RAID que mistura o RAID 5 e o RAID 0. Ou seja, ele vai ter a capacidade do RAID 0 de aumentar o tamanho dos discos, as taxas de transferência, mas ao mesmo tempo vai garantir a redundância. Ele vai compreender, se repararem, tem aqui 2, 2, 2, 2, 2, 2, são 6, à partida são 6 gigas por cada bloco. Mas não, ele vai compreender os 6 como 4. Porquê? Porque 2 ficam garantidos para a redundância e para a segurança do sistema. E essa é a vantagem do RAID 50. Então, ele tem que ter, no mínimo, 6 discos. Para poder fazer RAID 50, tem que ter, no mínimo, 6 discos para poder fazer a redundância e garantir que combina as paridades todas em conformidade. Neste caso, estamos a ver aqui uma imagem de um RAID com 9 discos de 2 teras, sendo que de cada bloco 2 teras é guardado para garantir a redundância e os outros 4 são para o armazenamento. Depois, isto tudo junto vai dar 4 vezes 3, que dá os 12 e passa a ser entendido como um só bloco de 12. Peço mesmo desculpa.
O RAID 60, que é o que está aqui em baixo, é uma combinação do RAID 0 com o RAID 6 e a diferença é que acrescenta 2 zonas de paridade por cada bloco e requer no mínimo 8 discos. Se não tiver 8 discos, não vai funcionar. Os 8 discos garantem o espelhamento, a redundância e ao mesmo tempo que todo este bloco vai funcionar como um só. Ainda temos aqui, pelo meio, o RAID 10. O RAID 10, mais simples do que o 50 e o 60, vai combinar o RAID 1 com o RAID 0. Ou seja, vai tirar o melhor dos dois mundos. Vai juntar os discos como se fossem apenas um e espelhar esses conjuntos. Então, disco 1, disco 2 passam a funcionar como se fosse apenas o disco 1, disco 3 e disco 4 passam a funcionar como se fosse o disco 2 e o disco 1 e o disco 2 são espelhados no disco 3 e no disco 4. Isto é o funcionamento básico do RAID 10.